A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Agradeço a presença de todos vocês, meus irmãos. Daqui um pouco a nossa convidada, que é a advogada Paula Cristina Uzueli, vai estar entrando aqui, tá? Acabei de caminhar o link lá para elas. E a gente vai falar sobre o processo que a Congregação Cristã no Brasil moveu contra mim, ok? Ou seja, a CCB me processou. E a advogada vai falar dentro dos limites do que ela pode falar, né? Vou voltar a lembrar vocês que existe um sigilo em determinada parte do processo, ok? Mas assim que ela entrar aqui, eu vou fazer algumas perguntas aqui para ela, como de um leigo, me colocando no lugar de vocês que chegaram aqui e às vezes não estão entendendo nada. E aí eu vou fazer essa pergunta bem básica, né? Se existe algum processo, é tipo assim, existe algum processo entre o Josafá Agra e a Congregação Cristã no Brasil? Aí ela vai falar, não, existe, sim, tal. Qual que é o motivo? O que pesa contra o Josafá Agra, né? Quais são as alegações? Aí ela vai explicar quais são as alegações do processo, entendeu? Então, vai ser perguntas assim, né? De leigos até ir, lógico, apurando mais as perguntas, indo mais para dentro do processo e até chegar no ponto aonde a pergunta vai ser em que fase do processo estamos. A advogada já está aqui. Antes de chamar ela aqui para dentro, eu vou apresentar ela aqui para vocês. O nome dela é Paula Cristina Uzueli. Ela tem um currículo, ela me mandou um mini currículo aqui. Ela é pós-graduada em Direito Civil e Processo Civil pelo Instituto Toledo de Ensino, graduada em Direito pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul, professora de Direito Civil e Direito do Consumidor. É presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB de São Caetano e é especialista em Direito Civil e Contratos e Direito Digital. Eu vou chamar a advogada agora aqui. Olá, boa noite. Um prazer estar aqui com vocês. Para nós que é um prazer receber a doutora aqui, né, para falar um pouquinho. Me ouvem bem? Sim, ouvindo muito bem, doutora. A imagem boa, estamos ouvindo bem, né? E é um prazer ter você aqui, doutora, para a gente conversar um pouquinho aí sobre um processo, né? Um processo do qual a senhora é envolvida como a operadora do direito, né? A meu favor. E eu vou começar. Posso começar, doutora? Alguma coisa que eu falei aqui para fora? Alguma coisa que eu falei aqui? Do mínimo, não, breve não, imagina. Tá tudo ok? Tudo certo. Então, legal. Doutora, eu vou fazer perguntas básicas de leigo, porque o canal nosso atinge milhares de pessoas, né? E eu tenho que me colocar no lugar deles, assim, sabe? A perguntas de leigo, né? A primeira é o seguinte: existe algum processo entre as partes Josafá Agra de Santana e Congregação Cristã no Brasil? Existe um processo. E você faz parte desse processo, você é a minha advogada, não é isso, doutor? Sim. Ok. Então. E a outra pergunta tem alguma... A senhora pode falar à vontade sobre o processo ou existe alguma coisa que vá limitar? Não. Vamos lá, deixa eu tentar explicar para a sua audiência em termos menos técnicos possível. Mas eu vou ter que falar de lei, então eu peço licença aqui para vocês e vamos falar um pouquinho de lei. O Código de Processo Civil, nós temos algumas leis no nosso país. Constituição Federal, Código de Processo Civil, Código Penal, enfim. E o Código de Processo Civil, ele tem um artigo específico, o artigo 189. A lei está disponível para quem quiser pesquisar na internet. Se vocês entrarem aí agora, derem um Google, artigo 189 do Código de Processo Civil, vocês vão encontrar a letra desse artigo. Esse artigo ele é específico ao dizer que os atos processuais são públicos. Então, nós temos como regra, no ordenamento jurídico, que tudo que se faz num processo é público. Mas, o legislador, quando ele fez a lei, ele previu que haveriam situações em que o processo poderia não ser público. E essas situações, elas estão descritas em alguns incisos. Então, ele fala em interesse público. Por exemplo, se nós tivéssemos um processo que trata de segurança nacional, ele não vai ser público. Ele fala em coisas que envolvam
a intimidade das pessoas, como casamento, como interesses de menor. E ele fala, exatamente no seu inciso 3º, casos em que haja o direito constitucional à intimidade. Então, se num determinado processo for mencionado o nome de alguém e o magistrado entender que essa pessoa pode se sentir constrangida com a menção, ele entende por bem decretar o segredo de justiça. Tá? Então, o que acontece? O processo que corre hoje é um processo que ele já possui uma decisão judicial, embora eu não possa explicar qual é a decisão judicial, ele já possui uma decisão judicial, mas ele está guardado pelo segredo de justiça. Tá? O que eu posso dizer da nossa parte é que dessa decisão judicial, nesta decisão judicial, consta a determinação do segredo de justiça. E nós, como o Josafá já sabe, vamos recorrer aos tribunais para pedir a cassação desse segredo de justiça. Por quê? Nós entendemos e temos provas de que o segredo de justiça nesse processo não deveria ser mantido. Então, assim, eu não posso entrar em detalhes sobre os autos do processo, mas o que eu posso assegurar para sua audiência, como sua advogada, é que hoje o Josafá Agra não tem nenhum tipo de proibição para fazer vídeos no canal. Hoje, o Josafá Agra não possui condenação em seu desfavor em nenhuma instância da justiça brasileira, tá? E que todas as medidas que puderem ser tomadas por nós para restaurar a publicidade do processo serão feitas. E eu acho que isso, eu peço licença aqui para explicar por que nós estamos atrás disso. Não é só por uma questão de entender que o Josafá tem direito ou não. É porque, enquanto operadora do direito, eu acredito realmente que não há motivo para manutenção do segredo de justiça. Então, nós estamos indo além de proteger os interesses do Josafá nesses autos. Eu realmente acredito, e espero que o Tribunal de Justiça também concorde, que não há subsídio jurídico para manter-se esse processo em segredo. Então, é assim que estamos hoje. Se você ou a sua audiência quiserem me fazer perguntas, eu só vou pedir toda licença para dizer para vocês, não posso responder, posso responder, ou até onde eu posso responder. Muito bom, doutora. Não, aqui eu já tinha até avisado eles aqui que nem tudo vai poder ser falado e a doutora é quem vai dizer isso dá para falar, isso não dá para falar, né? Quanto ao resultado do processo, pode ser dito... Não pode, Josafá. Não pode. De novo, o que eu posso assegurar para toda a sua audiência é que você não tem nenhuma sentença condenatória em seu desfavor. Isso eu posso afirmar para a sua audiência. Já dá para entender alguma coisa. Nesse instante, qual a situação do processo, doutora? Nesse instante. O processo está em recurso de apelação. Ele vai ser julgado, vai ser enviado ao Tribunal de Justiça, para que o Tribunal de Justiça aprecie os pedidos das partes. Sim. Doutora, eu tenho um comportamento aqui muito incisivo, eu falo muito sobre coerência, sobre ser justo, que é uma das coisas que eu mais aplico na minha vida, até dos meus filhos, que eles sofram a justiça, mas eles não defraudem ninguém, não façam nada de errado. Eu tenho sempre esse discurso. E às vezes vem alguns aqui dizendo, não, esse cara é um falsário, é não sei o quê. Faz aqueles discursos, as pessoas mais emotivas, né? As pessoas que se levam mais por emoção do que por razão, né? Eu queria te fazer uma pergunta, doutora. Visto que eu estou te dizendo isso aqui, com milhares de testemunhas, de que o meu comportamento aqui, nesse canal, é de alguém que fala muito em justiça, em verdade, em ser honesto, ser coerente. Baseado nas diversas testemunhas que estão nos ouvindo, eu falando isso aqui para você,
Você viu o meu comportamento no processo algo diferente disso, o que eu estou te dizendo? Ou seja, o meu Não, comportamento foi de alguém dissimulado, alguém que que se comportou como alguém que é diferente do que eu falo aqui em discurso? não, muito pelo contrário. Em alguns momentos eu até lhe recomendei, né, que fosse mais contido e você foi você. Todo o tempo realmente manteve a postura que você manteve aqui, foi muito fiel às coisas que você acredita. E assim, quem não me conhece pode perguntar, eu tô aí nas redes sociais, quem quiser me procurar, meu arroba é professora Paulinho Zueli. Mas assim, por que eu tô dizendo isso? Porque quem me acompanha nas redes sociais ou quem já me viu trabalhar sabe que eu sou uma pessoa que eu não compro brigas, não brigas que eu não acho justas, mas assim, eu oriento sempre o cliente de quais são as expectativas que ele pode ter com o processo. Então, em nenhum momento eu chegaria para um cliente e diria, olha, fica tranquilo, nós vamos ganhar, isso vai dar certo. Eu sempre procuro alinhar as expectativas, eu sou muito correta com os clientes em relação a isso. Nós tivemos essa conversa desde o momento que nos conhecemos, para que as suas expectativas estivessem absolutamente alinhadas. Inclusive, hoje também atendi um irmão indicado por você, conversei bastante com ele e mantivemos as expectativas alinhadas. Então, isso é muito sério, né? A gente não pode simplesmente sair dizendo que tá tudo bem, que tá tudo certo. É muito importante que a gente alinhe as expectativas do cliente com as possibilidades jurídicas. Então, retomando a sua pergunta, não, você foi absolutamente exatamente a pessoa que me conheceu, que me contratou, com quem eu lidei, a pessoa cujos vídeos estão sendo questionados e a pessoa que estava nos autos do processo que eu acompanhei. Bom, doutora, eu estou falando disso porque eu estou refletindo aqui para você as indagações que vêm aqui no canal, né? Inclusive, pessoal, a doutora, quando a gente contratou ela, eu fiz entrevista com 3 advogados e ela foi a última. E eu já estava até preocupado, porque com os outros 2 eu não me identifiquei, né? Eu não me identifiquei. E com ela eu gostei por conta desse perfil, que eu até falei com outro irmãozinho, que é o que me acompanha. Eu falei assim, não, gostei. Ela tem o meu perfil porque ela foi sincera comigo o tempo inteiro, né? Não me vendeu falsas expectativas. Ela falou, o processo é difícil, né? Eu não te prometo nada. E aquela coisa que tem que ser dita, né? Eu falei, não, é essa daí mesmo que eu vou ficar. E eu estou super, super satisfeito com o trabalho da doutora. Super, né? Eu sou meio sistemático, enjoado. A doutora, o que faz, ela me encaminha para eu ler, para eu ver o que está fazendo. E eu sou sistemático. E se tiver algo que não está do jeito que eu acho, apesar de eu não ser operador do direito, mas eu tenho todo o direito de opinar em algo Nós que, afinal de conversamos contas, bastante, né? isso, conversamos muito. E irretocável. O trabalho da doutora, irretocável. Falei, ótimo. Obrigada. Eu vou passar. Depois, no final, doutora, você só me lembra, se me permitir também, eu quero colocar o seu contato aqui na tela. Claro, Tá? fica à O seu vontade. telefone está aqui. Agora eu vou te fazer umas perguntas de alguns internautas que me mandaram aqui. Tá Eu bom. separei 5 para não tomar muito tempo da doutora aqui. Imagina, vamos lá. Aqui tá falando assim, ó, existem outros youtubers sendo processados também pela CCB, né? Porque ela parece que agora começou a processar todo mundo, né? Juridicamente, qual é o impacto do processo do Josafá nos outros? Porque eu sou o primeiro, né, doutor? Eu fui o primeiro e aí agora começou a processar outros youtubers. Eu entendo que o impacto é imenso, né? O impacto é imenso porque no momento em que se puder falar sobre o processo, e é realmente a minha expectativa, que eu espero que aconteça, que possamos estar aqui ter em breve, muito em breve, uma live para falarmos sobre os detalhes do processo, mas no momento em que se puder falar do processo, a gente acaba colocando cartas na mesa, né? Então nós vemos ali expresso em rede nacional para todo o público as posturas, as condutas, como as pessoas lidaram com todo a situação processual. Então eu acho que vai ser um divisor de águas no momento que se puder falar sobre isso.
Entendeu, pessoal? Então a gente está aguardando a decisão do juiz para, abrindo o sigilo, a doutora poder voltar aqui e aí sim, né, entrar dentro do processo, explicar o processo. Ela vai ler a decisão do processo, explicar qual que é o impacto ali da decisão e tudo mais. Doutora, outra pergunta aqui. A senhora teve algum outro caso semelhante a esse? Me fizeram essa pergunta. Se você teve algum outro caso semelhante, eu não sei, eu não entendi bem a pergunta, mas... Eu tenho alguns casos de youtubers, mas não diretamente em relação às partes que estão envolvidas nesse processo. Eu advogo para alguns youtubers, então eu já tive casos em que youtubers foram processados por diversas situações. Outra pergunta aqui, que é a oitava, aí tem mais duas, né? Como foi trabalhar nesse processo e qual a sua opinião no aspecto geral? Um processo muito trabalhoso, mas a verdade é que todo processo é muito trabalhoso. Então, assim, eu acredito que, estando as expectativas alinhadas com o cliente, é o papel do advogado fazer o melhor possível. Eu vou te responder dizendo que o Josafá já ouviu de mim diversas vezes. Eu não te prometo ganhar, mas eu te prometo dar o meu melhor. Então, é um processo trabalhoso, mas aqui no meu escritório e na minha vida não existe processo simples. Não importa o valor, é a vida das pessoas que tem em jogo. E eu acho curioso que as pessoas acreditam muito que um médico pode acabar com a vida de uma pessoa, né? Mas um advogado também pode. Se você não for diligente com aquele problema, quantas pessoas não se deprimem, não se suicidam, não se... né? Não entram realmente numa roda de tristeza profunda, ou quantas famílias não são desfeitas porque um advogado não fez o trabalho dele direito. Então, foi um processo muito difícil, mas eu julgo que todos os processos são. Quando você dá a devida atenção, não existe processo fácil, não existe processo simples. Porque é a vida das pessoas, né? Nós estamos lidando com a vida das pessoas. Tem uma pergunta aqui, eu não sei se vai poder ser respondida, mas tá falando assim, doutora, a senhora acha que esse processo foi uma tentativa de censura? Sim. E eu tenho que parar aqui. Tá bom. Vai chegar um momento em que nós poderemos falar melhor, mas nesse momento, sim. Não, ótimo, doutor. Agora, é como ela disse, pessoal, agora no momento tá limitado, entendeu? Tá muito limitado, né? A doutora, ela apresentou um documento de embargo, né, doutora? Embargo declaratório, alguma coisa assim. Não posso entrar nesse mérito. Só posso dizer que o processo realmente está em segunda instância, né? E que agora os documentos que foram apresentados, a situação, a decisão que foi tomada, infelizmente eu estou de mãos atadas pelo segredo de justiça. Ok. Uma pergunta mais genérica, né? Para não ter problema na justiça, o que um youtuber pode falar e o que ele não pode falar? Olha, é bem ampla, né? Mas... Na verdade, não. É relativamente simples, porque tudo aquilo que não fere diretamente a honra ou não tem a intenção, de fato, de causar dano ao outro, pode ser falado. Então, assim, quando a gente vai falar algo, né, a gente tem que qual é o propósito disso. E é isso que permeia. Quando o propósito ele tem a intenção de informar, quando o propósito do que o youtuber ou qualquer pessoa fala, ele tem a intenção de orientar, pode ser dito. E quem não gostar, claramente está tentando censurar ou impedir aquilo. Agora, quando o que é dito tem a intenção de denegrir a imagem de alguém no sentido de causar um prejuízo a uma pessoa direta, aí a gente começa a entrar em umas searas diferentes. Mas, assim, é muito relativo, tá, gente? A intenção tem muito a ver. E o juiz, normalmente, não conhece a intenção das partes.
Então a gente se baseia no que é dito. Críticas sempre têm que ser permitidas. Quando você usa palavras de baixo calão, quando você agride, quando você faz qualquer tipo de incitação, de preconceito, aqui a gente está falando de crime, né? Então são coisas completamente diferentes. Mas em regra, quando a gente está trazendo críticas baseadas na nossa opinião, na nossa vivência, e com relação, com o intuito de ajudar outras pessoas que partilham daquilo que a gente sente, eu não vejo motivos para censura. A importância, doutora, né, que eu até já pedi para a doutora está trabalhando nisso, de nós quebrar o sigilo para a gente poder apresentar a defesa, até por conta dos membros da congregação cristã no Brasil, que eles acabam comprando a narrativa da própria denominação, e aí eles vêm aqui com perfis fake. Olha agora, que acabaram de escrever, eu vou ler aqui na tela. A intenção do Josafá é difamar a CCB, né? E isso. Olha, eu não posso falar sobre o processo, nem posso falar sobre o andamento dele, mas eu posso falar sobre os vídeos que eu tive acesso e que estão disponíveis no canal. Os vídeos que eu vi, e foi até o motivo pelo qual eu aceitei a causa, é que são vídeos com a clara intenção de orientar pessoas e expor a opinião deles sobre uma determinada entidade. Quando eu vi os vídeos, para mim ficou muito claro que, embora críticas, todos nós estamos passíveis de receber críticas, né? Então, infelizmente, às vezes a gente não gosta, porque ninguém gosta de receber crítica. Eu tenho uma filha de 4 anos, quando eu a critico, ela fica muito brava. Então, é muito comum que, quando as pessoas são criticadas, elas reajam. Mas, o direito de dizer ou de criticar está garantido pela Constituição mesmo. Então, no momento em que essas críticas, elas não usam palavras de calão, não possuem comentários que atentam contra a honra de ninguém, nem contra racismo, preconceito. Se você não está indo para esse viés criminoso, você está única e exclusivamente dando sua opinião. E a verdade é que quando a gente fala de instituições religiosas, há muitas críticas, né? Aliás, todas as instituições têm críticas. Eu vou dar um exemplo aqui para deixar bem análogo. Usando o exemplo da minha filha de novo. Tem uma filha e ela está na escola. E uma mãe de um colega tirou uma criança da escola dela. E ela fez duríssimas críticas à escola. Disse que a escola não era boa. Alguns pais concordaram, outros discordaram. É sempre difícil ouvir críticas, mas assim, não há motivo para a escola processar essa mãe, porque simplesmente para a vivência dela, a escola não é boa. Para a vivência de outra pessoa, a escola pode ser. Então aqui a gente está falando realmente da vivência de cada um, né? E então, críticas partem da nossa vivência. É por isso que a gente tem que aceitá-las. Se elas não são... poxa, eu, por exemplo, gosto da escola, acho que as críticas não eram pertinentes. Então, eu escuto, sigo a minha vida e tá tudo bem, não é? Sim. É isso. Concordo. Doutora, e esses comentários claro, que vêm... né? Não, ficou claro, ficou ótimo. A pessoa, ela coloca um link que ela não revela a identidade dela, ela tá oculta, ela não coloca foto, né? Segundo a gente lê na Constituição, fala que todos nós temos o direito de opinar, que é vedado o anonimato, né? É correto as pessoas, e elas vêm, xinga e ofende, como esse senhor fez, ele tá escrevendo mais coisas lá, tá bem irritado comigo. A última live teve um que entrou aqui e disse que sabia onde eu morava, que era para eu tomar cuidado e que qualquer hora eu ia cair, né? Isso chega a ser ameaças, não é, doutora? Não é uma... Isso não pode dar até um... É que a gente está lidando relativas à internet, né?
E aquilo, normalmente, é fácil criticar quando você não está ouvindo, mas isso é um a esse tipo de situação, porque mas se realmente a gente passar da esfera, começar a se tornar grave, ameaça, existem medidas de... Sim, gente, o anonimato possui um limite, então isso é bem importante de se saber. Existem possibilidades, né, de descobrir quem é, por quê, então tem que tomar cuidado também. Porque claramente, quando a pessoa escreve uma coisa como essa, a opinião dela é diferente, tá tudo bem. As pessoas podem ter opiniões diferentes. Aqui, quando ele está dizendo a intenção do Josafá é difamar a CCB, é a opinião dele. A gente passa para o limite da ameaça, aí começa a ser um problema. Porque tem uns aqui, coitado, eu até entendo, é até um desequilíbrio emocional das pessoas que aprenderam. É que a denominação da Congregação Cristã no Brasil, doutor, ela nunca foi criticada. Ela foi uma igreja muito reservada porque ela não participava de mídia nenhuma. Então as pessoas não sabiam o que acontecia lá. E agora, quando eles vieram para o YouTuber, é óbvio que você fica mais exposto, as pessoas começam a te ouvir e começam a te analisar também. Então as pessoas ali dentro não estão acostumadas a ouvir a crítica, né? Eles não entenderam a diferença de você fazer uma crítica da profissão de fé deles, dos dogmas, dos ensinos, que é diferente de você atacar ou agredir as pessoas que estão lá dentro, né? Que é totalmente diferente. Doutora, mais alguma coisa para acrescentar? Eu deixei o seu contato aqui para quem quiser, pessoal. Esse é o contato dela, é o telefone dela, tá? Esse contato é o WhatsApp. Quem precisar da doutora, eu indico e confio na doutora Paula, tá? E já falei para ela, você parece que vai trabalhar para mim mais um punhado de tempo aí, né? Não, assim, não há guerra que não tenha fim. Eu digo sempre isso para o Josafá, né? A gente não garante êxito em nada, mas nós garantimos fazer o melhor possível sempre. Quem tiver interesse, vou pedir licença aqui para o Josafá. Eu estou bastante no Instagram, no @prof.paulinhauzueli. Lá eu dou umas dicas também para quem se interessar sobre direito do consumidor, sobre direito digital, sobre direito de família. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem também dar uma... Paulinha Uzueli. Aí, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar lá, me fazer perguntas, fica à vontade. E o que precisarem, estamos aí à disposição. Espero vê-los em breve, para que a gente possa realmente fazer uma análise bem bacana, né, do processo, para que vocês vejam tudo o que aconteceu, qual foi o andamento dele, enfim. E é isso. Tá certo aqui o contato, doutora? Esse contato tá certo, tudo junto. É tudo junto, mas tá certo. É tudo junto, pessoal, tá? Então, se vocês estiverem precisando, né, de uma advogada para te defender, para te ajudar, tá? Eu recomendo de coração a doutora Paula, e logo, logo ela vai estar voltando aqui, se Deus quiser, né, com a ajuda de Deus, né, e confiando no nosso poder judiciário, a gente vai conseguir a queda desse sigilo e ela vai poder falar mais sobre esse assunto. Isso aí. Doutora, muito obrigado, tá? Desculpa. Imagina, estou à disposição. Tá bom, a gente já está com 330 pessoas, esse vídeo provavelmente vai chegar em 8 mil, 10 mil, e aí eu acredito que você vai receber algumas pessoas aí para você dar assistência. Doutora? Estamos à disposição, pessoal. Um abraço, Josafá, fique bem. É só mais uma coisa para as pessoas saberem, você está em que região do Brasil? Eu estou no ABC Paulista. ABC Paulista, né? Ali, isso. Zona Sul de São Paulo, mais ou menos, né? Estou em Santo André. Em Santo André, tá? É porque aqui é muita gente do Brasil e de fora, é bom falar para a pessoa saber, apesar que tá ali, pessoal, no telefone 011, para quem não sabe, o 11 é DDD de São Paulo, tá? E aí, entrando em contato com ela, precisando
ter uma consulta pessoal, né? Pode ser, né, doutora? Agendando no escritório também. Claro, pode, né? é só entrar em contato, tanto no Instagram quanto no WhatsApp, que a gente conversa. Doutora, muito obrigado. Um abraço para... Imagina, estamos às ordens aqui. Obrigado, doutora. Um abraço. Tchau. Um abraço. Bom, gente, nós vamos continuar aqui, tá? Fica aí, né? O contato da doutora vai permanecer aqui por um tempo, tá? Para quem precisar, quiser entrar em contato com ela, tá? Tá aí para vocês poderem, precisando de uma advogada, vocês têm aí ela é excelente, especialista nessa área e pode ajudar bastante. Eu sou suspeito de falar, né? Bom, o nosso processo